Glória a Deus. No livro de Jeremias, no livro de Lamentações. Lamentações, irmão, você pode procurar Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, você vai encontrar o livro de Lamentações. Depois do livro do profeta Jeremias, Salmos, Provérbios, você vai encontrar Cantares, Eclesiastes, Cantares, você vai encontrar Isaías. Livro do profeta Jeremias. Jeremias fica entre Isaías e Ezequiel, dois profetas considerados grandes, e não eram grandes pela sua estatura, mas pelo volume daquilo que o Senhor ministrava a eles, do seu livro. Jeremias também é considerado um dos profetas grandes. Livro de Lamentações, que depois de Jeremias você vai encontrar o livro de Lamentações. No capítulo 3, depois que você encontrar o capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, você pode procurar também, por favor, o verso de número 19, que é o que a princípio nós vamos ler. Lamentações, capítulo 3, verso 19. Você encontrou? Graças a Deus. Graças a Deus. Onde está escrito assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Versículo de número 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas ou renovadas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Fala assim comigo: portanto esperarei nele. Fecha os teus olhos, você que espera no Senhor. Fecha os teus olhos, você que vem buscar o Senhor porque você espera nele. Você não está esperando em qualquer um, mas você está falando, se referindo ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que criou e formou todas as coisas para o seu louvor, e você veio aqui para adorar o nome dele, para bem dizer a ele. Agora eu gostaria que você fechasse os teus olhos, mas o teu pensamento você elevasse a Deus, porque Deus está aqui nessa noite. Amém, amado? Fecha os teus olhos então, você pode também abrir a tua boca. O lamento de Jeremias era esse. Não sei qual é o teu lamento, mas assim como Jeremias apresentou, amado, a sua condição diante do Senhor, você tem liberdade também para apresentar a tua condição diante do Deus que é todo poderoso. Amém, querido? Glória a Deus. Fecha os teus olhos então, abre a tua boca e você pode falar com o mesmo Deus que Jeremias está tratando. Ele vive, sempre viveu e sempre viverá e sempre reinará. Ele está aqui, você pode falar com ele. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós te louvamos, nós te damos graças, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Deus, o Deus de Moisés e de tantos homens que creram em Ti, Senhor, e o Senhor nunca desonrou eles, o Senhor nunca deu as costas para eles. Pai Santo, o Senhor é o nosso Deus. Assim como nós sempre cantamos, nós elegemos o Senhor como nosso Deus, como aquele que cuida de cada um de nós. Pai Santo, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, por mais um momento, Deus, na Tua presença, por mais um momento, Deus, em que o Senhor permite que nós venhamos a sair da nossa casa para que nós estejamos aqui cultuando a Ti, prestando culto racional a Ti, um culto de adoração ao nome do Senhor. Pai, eu te peço, Deus, nessa noite, Pai, no nome precioso, maravilhoso do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo, esse que sonda as nossas vidas, conhece as nossas alegrias, mas também conhece as nossas aflições, as nossas ansiedades, Pai, que o Teu Espírito
Espírito Santo possa, Deus, estar tratando, Deus, lapidando as nossas vidas, Pai, para o Senhor, ao ponto de nós refletirmos a glória do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu oro a Ti, Pai, como quem é faminto por Ti, assim como está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas em toda a palavra que sai da boca de Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, amado? Você pode se sentar. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor nos fala a respeito de vários homens, várias mulheres também, mas a palavra do Senhor nos fala a respeito de vários personagens que o Senhor usou da maneira com que queria. O apóstolo Paulo mesmo disse isso a respeito do vaso do oleiro, daquele que faz, molda, e daquele que deixa ser feito ou ser moldado pelo Senhor. Mas o Senhor, na vida desses homens, ele teve planos diferentes, propósitos diferentes, embora a direção fosse a mesma. Olha só que interessante. Para um ele disse assim: põe a boca no pó, quem sabe terei misericórdia de ti. Ou para outro ele disse: levanta e eu falarei contigo. Para um ele disse: olha, aquieta-te, essa batalha não é tua, mas essa batalha é do Senhor. Para outros ele disse: vai nessa tua força, vai que a vitória é tua. Então trabalhar é diferente de Deus na vida de cada pessoa. O Senhor tem esse tratamento. Por quê? Porque não é simplesmente, amado, um Deus uniforme. Ele fala com as pessoas da mesma maneira, de maneira nenhuma. O Senhor, ele trata conosco diferente, assim como nós com os nossos filhos. Nós não falamos as mesmas coisas para os nossos filhos, embora até a palavra seja a mesma, a gente trata diferente, conforme o comportamento de cada um. Às vezes a palavra é a mesma para um, mansinha, fofinha, algodãozinho, veludinho. Para outra é a mesma palavra, mas ela é levada diferente. Eu já falei para você. Para outro, já não falei. Outra coisa, aquele tratamento que só o pai sabe ter com o filho. E essa é a carência, querido, de cada um de nós. Quando nós precisamos ser tratados pelo Senhor, o Senhor, ele tem essa facilidade de tratar conosco, porque Ele nos fez, porque Ele nos criou e porque Ele tratou de cada um de nós. Mas vindo para o texto, amado, Jeremias, ele estava vivendo um momento difícil da sua vida. Jeremias, ele profetizou durante muito tempo, mas as profecias de Jeremias até então elas não estavam acontecendo. Jeremias, diante dos homens, vamos dizer assim, não teve praticamente privilégio nenhum. Porque eu digo isso porque os falsos profetas da época, e normalmente é sempre assim, os falsos profetas eles são privilegiados, mas os falsos profetas da época, eles comiam na mesa do rei, eles bebiam da bebida do rei, eles viviam ali no palácio, eles estavam sempre diante do rei, eles tinham sempre suas regalias, eles eram honrados, os falsos profetas. Mas Deus, naquele tempo, Jeremias teve um problema até mesmo com seu próprio pai. Quando ele se levantou como profeta, quando Deus colocou palavras na boca dele, teve problema até dentro da sua própria casa. Porque o pai de Jeremias, ele tinha um certo temor com relação às autoridades. Ou seja, claro que não é diferente com relação aos nossos dias. A respeito daqueles que se prendem às autoridades, a respeito daqueles que se prendem ao sistema, ele fica limitado nas suas palavras, mesmo Deus tendo direcionado. Porque ele imagina que ele tem algo a perder. E claro, diante do mundo, ele pode até aparentemente perder algo. Mas assim como está escrito que aquele que perde a vida por amor do meu nome, ele vai encontrar, ele vai achar. Amém, amado? Então, quando nós perdemos a vida, ou vamos nem chamar de perder, porque a nossa vida diante do Senhor não é a perda, é um investimento. Então, quando você investe a sua vida diante do Senhor, no altar dele, você pode ter certeza que ainda que venham tirar a tua própria vida, humanamente falando, mas espiritualmente falando, você tem... Sabe aquela vida que Jesus disse lá em João capítulo 10, verso 10? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não simplesmente uma vida, mas uma vida na presença de Deus. Uma vida onde você fecha seus olhos aqui, você abre seus olhos num lugar maravilhoso, onde o próprio Senhor, eu creio, deve ser maravilhoso, né, mano? Às vezes eu fico imaginando, tem gente que pensa assim: poxa, pastor, você acha que tem alguma coisa mais ou menos? Mas eu não sei, eu fico pensando assim, mas eu não sei, porque nunca ninguém voltou para falar, e graças a Deus por isso, né?
Você acha que alguém voltado da morte para... Repreende em nome de Jesus, porque não vem de Deus. Se você vê algum por aí, em forma de alguém que já morreu, repreende, manda embora, que não pertence ao Senhor. Mas vamos dizer assim, ninguém voltou para falar. Mas olha só que interessante, que maravilhoso a morte de um justo. Vamos imaginar nós aqui. O indivíduo, o irmão, ele fecha os olhos aqui, lá do outro lado, eu não sei se ele vai simplesmente estar com os olhos fechados ou como é que vai ser, mas já imaginou se ele, lá diante do Senhor, ele é acordado pelo Senhor, o Senhor diz: filho, abre os olhos. Abre os olhos. E o cristão e o irmão, a hora que ele abre os olhos assim, ele contempla o Senhor. Ele contempla o Deus Todo-Poderoso. Ele começa a contemplar o Deus Criador. Ele talvez no seu íntimo pense assim: puxa, mas eu vivi a vida inteira nessa expectativa, olha só onde eu estou. Ele começa a contemplar as coisas maravilhosas do Senhor. Porque se ele morrer em Cristo, ele não tem mais nada a perder, ele só vai conquistar, só vai receber aquilo que ele plantou. E ele começa a contemplar tudo aquilo. Talvez lá no íntimo do coração dele ele poderia dizer: puxa, valeu a pena. Sim, como nós sempre cantamos, vai valer a pena. Ele fala: puxa, valeu a pena. Vale a pena permanecer confiante nesse Deus. Vale a pena permanecer crendo no Senhor. Querido, mas Jeremias, esse homem, esse profeta de Deus, ele nesse desafio que o Senhor chamou ele teve seus momentos de dificuldade, mas em todas o Senhor supriu, o Senhor mostrou que era com ele. Diferente dos outros profetas, mas o Senhor mostrou que era com ele. E Jeremias, querido, no seu ministério, na sua vida, ele passou por muita aflição. Ele, sabendo que era de Deus, sabendo que era chamado de Deus para algo grandioso, embora muitos não entendessem. E certa vez o Senhor disse assim para Jeremias: muitos casaram, mas o Senhor queria usar Jeremias de uma maneira diferenciada. O Senhor disse assim para Jeremias: Jeremias, para os jovens isso é um peso. Para os jovens isso é um peso. Ele disse assim: Jeremias, você não vai casar, você não vai ter relacionamento com mulher, você não vai casar, você vai fazer minha obra. Jeremias, eu estava assistindo o filme de Jeremias, um dia desses eu vou pôr o filme de Jeremias. Jeremias chora que nem criança, quando Deus fala assim para ele: Jeremias, você não vai casar. Porque no filme ele estava assim com um certo, aquelas coisas assim com a moça. Ele fala assim: você não vai casar, Jeremias, eu quero você para fazer essa obra. Aí, amado, o Senhor sempre usando Jeremias, sempre, mas no momento da vida, Jeremias disse assim: Senhor, eu me sinto só, eu estou sozinho e, puxa, o que resta? O Senhor disse: então, Jeremias, eu vou resolver o teu problema. Você está sozinho. Deus colocou Baruque, que era o escrivão de Jeremias. Jeremias ia profetizando, ia falando, ia anunciando a vontade, a verdade de Deus. Baruque ia escrevendo. Onde Jeremias ia, Baruque ia. Baruque sempre ali anotando tudo aquilo que acontecia, tudo aquilo que Jeremias falava, a reação das pessoas, enfim. O Senhor supriu a necessidade, querido, mas o que estava no coração de Jeremias é algo muito maior, querido. Jeremias via o seu próprio povo, a sua própria nação, principalmente de Judá e Jerusalém. Ele via o seu próprio povo, o povo de Deus, sendo oprimido por uma nação. E é interessante que quando se fala a respeito da Babilônia, era uma nação forte, uma nação poderosa. É como nos nossos dias a gente falar a respeito de Roma, quando se fala assim a respeito de religiões, vamos dizer assim. Babilônia era muito poderosa, era uma nação, era um governo poderoso, principalmente na época de Nabucodonosor, e a ponto de, o Senhor havia dado poder e autoridade para aquele homem, e a ponto de ele dizer assim, e imaginar que as águas eram puras daquele lugar, próximas principalmente do palácio, porque ele era rei. As coisas eram assim porque ele era rei, porque ele estava no comando. E o Senhor foi se saturando de tudo isso, até o ponto de o Senhor mostrar na verdade quem é o homem e quem é Deus. Onde ele ficou por 7 anos, o Senhor fez com que ele ficasse por 7 anos. Levantou um profeta para ministrar isso sobre a vida dele, mas ele ficou durante 7 anos lá junto com os animais, pastando, criou pelo no seu corpo, as suas unhas, ele parecia um animal, lá junto com os animais, no orvalho sobre os seus lombos. Jeremias estava lá. Tudo isso porque não reconhecia Deus na vida dele, embora o Senhor Deus houvesse dado tantas coisas na mão dele, fez dele um homem poderoso, mas pelo fato de ele não reconhecer, de achar que era ele que era o responsável por tudo isso, pelas vitórias, pela conquista, pela sua própria vida, o Senhor fez isso até o ponto de, quando se cumpriu o tempo de Deus,
Nabucodonosor, lá do pasto, ele olhou para cima, ele fez oração maravilhosa. Ele fez oração que, eu creio, amado, que é uma oração que é bom fazer, sim, de agrado a Deus. Uma oração que nós estamos agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, mas não passar pelo que Nabucodonosor passou para orar dessa maneira. Nós sempre comentamos que a dor pode ser sempre menor, e principalmente quando nós reconhecemos a grandeza de Deus na nossa vida. E depois Nabucodonosor fez uma oração, Nabucodonosor orou ao Senhor. Eu sei que vai sair um pouquinho, mas eu só vou ler um trecho daquilo que Nabucodonosor disse. Olha só: naqueles dias, ao fim dos dias, olha só, ele dizendo, eu, Nabucodonosor, olha só, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, o juízo dele, porque ele pensava e era exatamente como animal. E eu bendisse o Altíssimo. Olha que interessante, ele começou a chamar Deus diferente. E bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio super eterno, domínio que não tem fim, cujo reino é de geração em geração. Eu vou ler aqui o último versículo, o versículo 37 do capítulo 4 de Daniel, diz assim: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e engrandeço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos e juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba, ou seja, aqueles que se acham ser, aqueles que acham que são diferentes, profetas até de uma substância diferente, não se mistura com o povo. Ele achava que ele era, mas o Senhor colocou ele no lugar dele. Mas aqui, querido, Nabucodonosor, ainda nos seus dias, eles andavam assim como todos os domínios, todos os reinos. E é interessante algo, amado, que quando nós olhamos para o sistema, deixa eu só interromper um pouquinho, quando nós olhamos para o sistema do mundo, é interessante que quando se fala a respeito, é claro que Jerusalém já foi assolada por várias vezes, Judá também, principalmente nessa época, Judá foi praticamente destruída, e Jerusalém foi assolada grandemente, mas é algo assim interessante, quando se fala a respeito do povo de Deus, se pensa num povinho pequenininho, e um povinho assim meio que ignorante, povinho, sabe, aquele povinho lá. Mas hoje eu estava lendo a Bíblia, lá em Mateus capítulo 11, e o Senhor Jesus, ele orou assim algumas vezes, e ele disse: mais essa vez, Pai, eu te dou graças, porque sempre me ouve, porque o Senhor achou por bem esconder essas coisas maravilhosas dos grandes, dos sábios, vamos chamar assim, dos intelectuais, mas o Senhor revelou para as crianças, o Senhor revelou para aqueles que são simples e que buscam alimento de ti, como se ele estivesse dizendo assim. E amado, as coisas mais preciosas, na verdade, elas estão com as pessoas simples, porque elas realmente reconhecem que elas não são nada, mas elas reconhecem a grandeza de Deus. Existe até uma canção, se eu não me engano, que não é muito mal, mas é a canção do Carlinhos Félix, onde ele diz assim, a música é bem antiga, não sou tão antiga assim, mas a música é, onde ele fala assim, que a sabedoria mora com gente humilde, liberdade, Carlinhos Félix. Ou seja, a sabedoria existe. Ou seja, mas a sabedoria do profeta Jeremias, aos olhos das pessoas, amado, ela era simplesmente desprezada. Porque a sabedoria, amado, daquele que tem ao Senhor e daquele que teme ao Senhor, ela é desprezada por muitas pessoas. E isso, na verdade, é um lamento. É um lamento. E a sabedoria, vamos dizer assim, do pobre, você sabia que ela não é lembrada por muito tempo? Quando alguém fala uma coisa para você, deixa eu fazer você sintonizar. Quando alguém fala uma coisa para você, o que você fala? Ah, mas quem é que falou? A pessoa que disse algo para você, ou a pessoa que relatou aquele acontecimento, ou o fato. Quando você ouve de quem veio, você dá crédito ou não. Se veio de alguém que está, vamos dizer assim, no auge, ou alguém que é influente na sociedade, a pessoa dá um crédito. Se é uma pessoa assim mais simples, a pessoa
gosto de falar essas coisas, principalmente no altar. Mas isso acontece em todas as áreas da vida da pessoa. Por exemplo, quem gosta de esporte e vê isso, como por exemplo, as corridas ele faz todo domingo de manhã, caminhão pessoal assim. Quando é um lado que não está acostumado, mas ele vence, ninguém lembra. Não, foi fulano, não foi. Mas se é um tal, a pessoa fica falando a semana inteira. E aí vai, mas em todas as áreas é assim. Mas olha só, para a gente voltar lá em Jeremias, lá em Lamentações, deixa eu falar uma coisa para você. Olha só, também vi sabedoria debaixo do céu, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela grande rei, e cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras, diz a palavra, e vivia nela um sábio, mas ele era pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas, as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas. Mas do que o clamor do que domina sobre todos, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Ou seja, você percebe que eu estou lendo em Eclesiastes capítulo 9, a partir do versículo 13. Você percebe, mas Jeremias, quem Jeremias era? Jeremias era um homem que o Senhor Deus levantou para fazer a diferença naquela nação, no lugar onde ele estava pisando naquela época. Mas Jerusalém e Judá, ela estava sendo, como quem diz assim, afrontada por Babilônia, pelos babilônios. Jeremias estava se sentindo aflito, Jeremias estava se sentindo massacrado, Jeremias estava se sentindo, querido, como alguém que, puxa, parece que Deus me desprezou, a ponto de ele dizer assim, na certa passagem, no próprio livro mesmo de Jeremias: Senhor, eu não vou mais falar da tua palavra tem sido para mim, Senhor, problema, como quem dizer assim. Ele disse, mas no mesmo versículo, olha só, não sei quanto deu esse espaço de tempo, porque existe uma vírgula, se você sabe, é o espaço de tempo. Eu não sei quanto tempo levou isso, mas no mesmo versículo, ele disse assim, que o coração dele começou a arder. Quando ele disse isso, não vou mais falar da tua palavra, o coração dele começou a arder de certa forma, porque ele disse, não, eu não posso fazer isso. Eu não posso desprezar a tua palavra, mas eu tenho que continuar anunciando essa palavra que é poderosa, porque é a palavra da verdade. Mas querido, Jeremias estava passando por essa aflição, por essa opressão, por esse cansaço, e passando por tudo isso, mas ele disse assim como nós acabamos de ler, ou nós lemos no começo: disso me recordarei, talvez diz isso na tua tradução, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Ou em algumas traduções, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ou seja, deixa eu perguntar uma coisa para você. Jeremias, sendo chamado de Deus, sendo homem de Deus, Deus falava com ele, colocava a palavra na boca dele: eu te capacito, Jeremias, eu te envio, eu sou com você por onde quer que você for. Mas Jeremias, muitas coisas passavam na mente dele. E olha só, eu quero ler com você o que está escrito em Provérbios, capítulo 23, no verso de número 7. Provérbios fica depois de Salmos. Provérbios, capítulo 23, e aí um pouco antes de Jeremias. Provérbios, capítulo 23, versículo de número 7, da palavra de Deus. Está escrito assim: porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Olha só que interessante. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Olha só que interessante.
Então deixa eu fazer uma pergunta para você. O que tem ocupado a tua mente? O que tem ocupado o teu coração? Porque nós sabemos, amado, que as pessoas que são de Deus só mudam a época, só mudam nomes, mas a aflição ela sempre continua. Às vezes muda do mundo físico para o mundo espiritual, porque no mundo físico se batalhava mesmo para matar os inimigos e a espada. Lá em Efésios capítulo de número 6, a partir do versículo 10, Paulo fala a respeito disso, de uma batalha espiritual. Quando você vai na história lá da igreja, de uma igreja que existiu por volta do ano de 1500, se você procurar um pouquinho lá a respeito da história dos valdenses, você vê que eles, ali mesmo, eles já baixaram as armas, e eles disseram assim: que seja a nossa vida entregue diante do Senhor. Se o Senhor permitir que nós venhamos a morrer, nós vamos morrer. Mas se o Senhor tiver graça e Ele nos livrar, então nós vamos ser livres. Um povo que resolveu a servir o Senhor, amando o Senhor de todo o seu coração e fazendo 100% que a vontade de Deus se cumprisse na vida deles. Olha só que maravilhoso. Mas o que passa, querido? O que tem dominado a nossa mente? O que tem ocupado, querido, essa coisinha redondinha aqui, um pouquinho maior, outra um pouquinho menor, um pouquinho fora de forma, diferente da outra? O que tem ocupado que passa aqui dentro? Que passa aqui dentro? Amado? E olha que eu vou falar uma coisa para você. Claro que tem os mais privilegiados e os menos, né? Quando se fala a respeito do moinho. Mas, amado, passa tanta coisa aqui dentro. Se o pensamento ocupasse espaço físico, meu Deus, o mundo não ia caber. Porque tantas coisas que se passam na mente, tantas coisas que se passam ali, querido, no nosso pensamento. Mas existem coisas que não vale a pena nem pensar. Existem coisas que não vale a pena, amado, valorizar. E eu disse isso para minha esposa esses dias. Falei para ela: amor, eu não estou revoltado não, mas eu vou falar uma coisa para você. A partir de hoje, a partir desse ano, a gente vai ver diferente. A gente vai fazer o que vale a pena. Eu falo: mas como é que você vai saber o que vale a pena? Vale a pena o que Deus disser para nós, o que Deus colocar no nosso coração. Não é porque alguma coisa está dando certo que vale a pena. Ah, mas você está dando errado, então não vale a pena. Vale a pena? Quem é que te mandou fazer? É o Espírito Santo que pôs no teu coração tal coisa, então vale a pena. Então vale a pena botar o rostinho no chão, pôr um pouquinho de pó no rosto, botar o rosto no pó, clamar o nome do Senhor e invocar o nome dele para que ele dê vitória. Se vem do alto, amado, se vem do Senhor, vale a pena, sempre vale a pena. Deus nunca vai nos mandar fazer algo que não vale a pena. Até lá mesmo quando Moisés sabia que ele ia pregar, ia falar para Faraó a respeito de soltar os egípcios, e sabia que, deixou claro para Faraó, para Moisés, que Faraó ia resistir. Moisés poderia falar assim: então, mas não vale a pena eu ir. Não, mas ainda assim valeu a pena, porque foi o trabalhar de Deus naquela área. Lá no final o Senhor mostrou por que ele queria fazer tudo aquilo. Em Hebreus, o Senhor disse que ele mesmo exaltou o Faraó para lá na frente mostrar a glória dele, mostrar quem ele é, que ele é o Senhor. Então tudo que o Senhor nos manda fazer vale a pena, amém, amado? Jeremias, passando por todas aquelas tribulações, pensando talvez em vida de derrota, talvez pensando em vida de fracasso. Se Jeremias vivesse, amado, nos nossos dias, talvez muitos poderiam dizer assim, como poderiam dizer para Noé no tempo de Noé: Noé, você tem um ministério fracassado, só você, seus filhos, a sua esposa e as mulheres dos seus filhos se salvaram. Não é? Puxa, uma arca desse tamanho, que ministério fracassado, não é? Se nós vivêssemos nos nossos dias, muitos sem visão poderiam dizer assim. Mas aquela palavra veio de Deus para a vida de Noé, então valeu a pena, amém, amado? Como muitos, por exemplo, poderiam dizer, amado, muitos poderiam dizer para mim e para você a respeito daquilo que nós temos feito, a respeito do motivo que nós temos orado, o motivo que nós temos apresentado e chorado na presença de Deus. Muitos poderiam dizer assim: não vale a pena, não vale a pena isso aqui. Mas logo quando vem o pensamento assim: puxa, não vale a pena, lá na frente o Espírito Santo ele começa a fazer renascer aquele sentimento de orar por alguém, de interceder por alguém, de ir atrás de alguém, de clamar por outra pessoa, desse, daquele. O Espírito Santo começa a reavivar tudo isso, lá no coração, lá no íntimo. E Jeremias, querido, ele disse várias coisas diante do Senhor. Ele disse: Senhor, as tuas misericórdias, elas não têm fim, Senhor. As tuas misericórdias não têm fim.
E a fidelidade do Senhor, ela não tem fim. Tu és fiel. Tu és fiel. Nós até cantamos, né? Que isso virou canção de adoração ao Senhor. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável. Deus é independente, amado, de um homem ser infiel. Deus ele sempre vai ser fiel. É claro que com aqueles que são fiéis a Ele, porque Deus não trabalha onde existe aliança rompida. Deus ele sempre cumpre a aliança e o tratado com o que Ele faz com alguém, ou que alguém faz com Ele. Mas a fidelidade do Senhor, amado, ela é permanente. E Ele disse assim algo maravilhoso, que essa palavra foi dita para uma das tribos, tribo de Levi, a respeito da herança deles. Olha, a tribo de Levi tem uma herança diferenciada. Assim, a herança deles é o Senhor. Porque estava se distribuindo terra e terras e tantas coisas, mas para a tribo de Levi, a herança deles é o Senhor. E aqui Jeremias ele diz a respeito disso: a minha porção é o Senhor, a minha bênção é o Senhor, a minha recompensa é o Senhor, aquilo que eu tenho de precioso é o Senhor. Está no calabouço, está sendo açoitado, sendo afrontado, apanhando por profetizar, por declarar a verdade, a palavra de Deus, mas podemos dizer assim: o meu bem maior é o Senhor. Como Davi, ele disse: Senhor, o que eu poderia te dar por todos os benefícios que o Senhor me tem feito, Senhor? O que eu poderia dar ao Senhor para pagar? O que eu poderia oferecer ao Senhor? Sacrifícios, mas o Senhor tem feito grandes coisas. E lá na frente ele disse assim: eu não darei nada ao Senhor que não me custe, que não venha me custar, porque é baratinho. Isso aqui vai para o Senhor. Ele disse: eu não darei ao Senhor nada que não me custe. Eu estava conversando com alguém esses dias. Ele falou assim, acho que eu não leio isso na Bíblia, mas ele falou assim: porque tem algumas coisas, mano, que a pessoa, mesmo sendo de Deus, algumas coisas ele faz questão de não ler, ou de não lembrar que está escrito. Mas ele falou assim, a respeito de oração, claro, cada um tem seu momento com Deus, independente do horário. Cada um tem sua intimidade com o Senhor. Mas alguns escolhem: ah não, eu prefiro buscar o Senhor, tal. E a pessoa sempre está ali, buscando ao Senhor, parece que naquele horário, ou de noite, de madrugada, ou de manhã, enfim. Mas a palavra fala a respeito de um momento. Provérbios também fala a respeito disso. Salmos também fala a respeito disso. Em buscar o Senhor de madrugada. Você já fez isso? Buscar ao Senhor. Não estou falando quando o despertador toca, você vai dormindo lá e você tenta buscar o Senhor e você dá uma cabeçada lá e fica no chão, ronca ali meia hora, daqui a pouco você acorda e fala: já passou o tempo. Não estou falando disso. Estou falando de você se derramar diante do Senhor. Você se derramar na presença dele. Você falar: Senhor, eu não tenho nada, Senhor, mas o Senhor é minha herança, o Senhor é minha porção. Eu tenho só, Senhor, no campo de lentilhas. Ninguém dá nada por isso. Ninguém dá nada por isso. Mas o Senhor me deu. O Senhor colocou nas minhas mãos. Então louvado seja o nome do Senhor. E eu vou valorizar porque o Senhor valorizou. E assim, querido, as palavras do profeta Jeremias, querido, ela ia sendo ministrada, ela ia sendo dita para aquelas pessoas que estavam ali. E ele continuou dizendo: humilhe-se diante do Senhor para ser exaltado. Entra naquilo que nós falamos lá a respeito de Nabucodonosor. Ele fez o contrário, se exaltou e foi humilhado. Mas Jeremias disse assim: olha, humilha-te para ser exaltado. Humilha-te. Claro que o ser humano, eu louvo a Deus, cada vez que a gente olha no espelho, você vê assim que você seja mais moreninho, mais clarinho, não importa. Mas a gente tem uma substância estranha. Para quem trabalha, dependendo da empresa que trabalha, tem uns negócios, uns microscópios. Alguns têm umas lentes de aumento, outros têm uns microscópios. Eu trabalhava numa determinada empresa, tinha uns microscópios. É para medir peça, mas a gente ficava olhando assim, as coisas, olhando a mão, olhando assim, um negócio diferente, o braço assim. No microscópio, amado, quando você olha assim sua pele no microscópio, por mais que a sua mão possa estar seca, a sua pele, mas é uma coisa assim, meio, parece que é uma coisa meio limpeta, meio estranha. Se você se olhar, você vai começar a falar assim: ah, mas será que eu sou isso aqui? Isso aí sim. E louvo a Deus, sabe por quê? Porque Deus ele nos fez do pó da terra. Então não tem nem por que o homem pensar em se humilhar. Se o homem tivesse sido feito de algo assim que está no ar e tal, não tem justificativa, mas passa. Mas Deus ele fez o homem lá no pó da terra. Então para se humilhar diante do Senhor é tão fácil. É só você se lembrar do lugar onde você veio.
eu vim do pó, Senhor. Assim como diz o livro de Salmos, sou pó, barro, cinza. Pó, barro, cinza. Não tem nem razão, nem motivo para se humilhar. Então, só nos resta, amado, engrandecer o nome do Senhor por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele ainda tem por fazer nas nossas vidas, se nós permanecermos diante dEle. É só glorificar o nome do Senhor, amado. Deixa o Senhor operar, deixa o Senhor fazer. A nossa porção, amado, é o Senhor. Se humilhar diante da presença do Senhor, assim como disse o apóstolo Pedro, humilhe-se diante da presença do Senhor, para que Ele possa se exaltar, para que Ele possa te exaltar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega toda a tua ansiedade que passa na mente, que passa na cabecinha. Entrega toda a tua ansiedade diante do Senhor. Lança os pés diante do Senhor, porque é Ele que tem cuidado de nós. Nós não conseguimos, nem temos capacidade, amado. Desculpa a expressão, desculpa me dirigir assim para você, mas nós somos incapazes de cuidar até mesmo da nossa própria vida. Não temos condição nem de cuidar de nós mesmos, nem de cuidar de nós mesmos, nem de quando nós nascemos, que já começamos a nascer na dependência. O Senhor nos fez um ser sociológico para viver em sociedade, mas desde o nascimento ali, quando nós precisamos que alguém tivesse nos tirado dali, do útero, enfim, mas até o momento de nós morrermos, nós vamos precisar, se o Senhor não vier antes, mas nós vamos precisar de alguém para nos levar à sepultura. Ou seja, o tempo todo nós somos dependentes, isso fisicamente, humanamente falando. Agora no mundo espiritual, sempre dependentes do Senhor. Nós somos dependentes desse Deus que nos fez. Ele nos fez e colocou a dependência dentro de nós, querido, para que nós sempre viéssemos a buscar e a exaltar o nome dele. E Jeremias, querido, está lhe falando, ministrando. Jeremias está declarando a respeito de quem é o Senhor, de quem é o homem. E Jeremias dizendo assim: Senhor, não quero trazer à memória, talvez ele podendo pensar diante dos calabouços que ele foi lançado. Não quero, Senhor, trazer à memória os calabouços. Não quero trazer à memória os afrontas, os açoites, as prisões. Não quero trazer à memória disso. Mas eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu, na minha simplicidade, na minha pequenez, você traz isso para a tua vida, eu poderia dizer ao Senhor: Senhor, não quero trazer à memória, Senhor, as caminhadas, Senhor, que eu fiz e não valeu a pena. Aquilo que tanto eu fiz e parece que não produziu nada. Senhor, não quero trazer à memória as afrontas. Não quero trazer à memória, Senhor, os castigos. Não quero trazer à memória muitas vezes que fomos humilhados pelos próprios homens, como quem diz: quem é você? Não quero, Senhor, trazer à memória isso, não, porque isso não produz fruto decente, fruto bom. Mas eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Aquilo que me pode dar esperança. Qual esperança? Você talvez tenha esperança. Você pode pensar assim: qual a esperança? Qual a esperança do pastor? Sabe, amado, a gente já está encerrando já. A gente tem muita esperança no coração. Se o Senhor não voltar, a gente faz planos, mas sempre esperando que o Senhor volte. Mas se o Senhor não voltar, amado, a gente tem muitas esperanças, a gente tem muita coisa para fazer. Se o Senhor não voltar, se Ele voltar, nós vamos para um lugar glorioso e maravilhoso. Mas enquanto isso, nós projetamos aqui. Nós temos esperança de ter um espaço de adoração para nós adorarmos ao nome do Senhor Jesus. Para que esses que não estão aqui, que fazem parte da sua família, que se estivesse não caberia aqui, para que eles possam caber nesse espaço que é maior, a sua família toda. Eu tenho essa esperança. Pastor, o que você vai ganhar com isso? Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente que corre atrás de ouro e de prata. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não existe nada. Se quer se sentir bem, faça o bem para alguém. Se você quer se sentir bem. Porque até aquele que faz o mal para o outro, ele não consegue dormir nem de noite. Ele acha que ele está resolvendo um problema momentâneo, mas ele não consegue nem com a cabeça no travesseiro para dormir tranquilo. Ele fica ouvindo as coisas, se imaginando os negócios esquisitos. Mas se quer se sentir bem, faça o bem para alguém. Eu creio que não existe nada mais gratificante do que você ver uma criança, alguém ali que em tantos lugares aprende a matar, aprende a roubar, aprende a fazer tantas coisas. Eu creio que não existe nada mais gratificante de ser uma criança louvando e glorificando ao Senhor, com aquilo que ele tem, com aquilo que é, com aquilo que sabe fazer, apresenta a gente ao Senhor.
Eu creio que não existe nada mais gratificante, amado, do que uma família ser restaurada e você sendo a causa, é claro, pelo Senhor, mas você sendo a causa é um canal para aquela restauração. Eu creio que não existe nada mais gratificante do que isso. Porque quando Satanás está tentando destruir, você está ali lutando, trabalhando para edificar e para reedificar, para trazer de volta para o Senhor. Não existe nada mais gratificante, amados. Você vê tantos bandidos por aí, e através da tua vida, de repente, você evangelizou alguém e a pessoa chega a Jesus, ela se quebranta diante do Senhor. Não tem preço que pague isso aí. Esse dinheiro desvalorizado do mundinho que a gente vive, não paga essas coisas. Mas o Senhor trabalha dentro de nós, no nosso coração. A esperança, eu tenho esperança que, se ainda estiver vivo, se não estiver e o Senhor não voltar, Davi teve o privilégio de passar algumas coisas, algumas responsabilidades para o seu filho Salomão. Eu tenho esperança de um dia, se eu ainda estiver ali, ponto de morrer, quero dizer algumas coisas para o meu filho. Olha, filho, cumpre aí aquilo que não deu tempo de o pai cumprir, de o pai fazer. Faz isso. A gente tem um projeto, amado, de uma casa. Você já conviveu aqui drogado? Você já viu alguém que é assim? Você já viu? Mano, meu Deus do céu. Dias atrás a gente estava aqui a gente tem trabalho com uma casa de recuperação para recuperar pessoas assim, é claro, injetando Jesus na vida dele, no coração. Mas um dia a gente concretou aqui, ó, à frente, e o carro não podia entrar. Tem que deixar do lado de fora. E deixar do lado de fora, a gente não mora numa hora assim tão privilegiado assim, né? A gente mora, né? Aí olha só, eu falei assim, mas eu não vou deixar lá fora. E também se eu ficar aqui, se passar vai estragar a calçada. Então eu vou fazer o seguinte, uma noite só, vou dormir lá dentro. Dormir no carro. Fiquei lá e falei assim, apareceu alguém aí, até umas horas, ouvindo louvor, depois eu desliguei e comecei a dormir. Aí eu fiquei dormindo assim, o que é isso? Alguém aqui? Olhei assim, eu vi um negócio vermelho, eu falei, que negócio estranho isso aqui. Aí o que eu vi, o sujeito fez assim, para baixar o vidro, baixou um pouquinho só, você tem aqui. Não, você não quer comprar um extintor, não? Eu falei, extintor? Eu estou dormindo, você vai falar para mim de extintor? Não, mas extintor eu vendo baratinho. Eu falei, você está vendendo baratinho? É R$5. Eu não tenho R$5, mas eu também não estou querendo comprar extintor, o carro não tem extintor. Olha, eu faço por você por 3. Eu falei, amado, eu não quero comprar extintor. Eu estou com sono, eu vou dormir. Eu peguei, levantei o vidro e estava respirando para baixo. Daqui a pouco apareceu alguém, tempo atrás apareceu alguém aqui com uma cadeira de escritório desse tamanho. Você nunca comprou uma cadeira? Não, 4h30 da manhã. Que cadeira, rapaz? Só esse negócio para lá. Amado, passou outro com um macaco de levantar carro, apareceu. Aparece que isso aí está onde? Para comprar o quê? Para levar pão e alimento para a família, mano. Vende aqui lá na esquina, compra uma pedrinha ou compra um negocinho para cheirar, funciona assim. A gente tem a intenção de trabalhar com pessoas assim, a gente sabe que é só descrição. Pessoas que a gente não tem condição de evangelizar. Essas pessoas que estão na rua. Nós não estamos preparados nem para evangelizar pessoas que estão na rua. Você sabia disso? Não estamos preparados nem para isso. E achamos que fazemos alguma coisa. Você fala de Jesus para o amado, depois você fala assim, vai com ele, entrega a vida para Jesus, você dá a Bíblia para ele, você fala para ele, vai com Deus. Vai com Deus, você vem com Deus para a tua casa, ele vai com Deus para a ponte de novo, ou para o banco onde ele dorme e passa a noite lá. Ele não vai para a casa dele, vai para o relento. A gente tem intenção de trabalhar com pessoas assim, com os pés com albergue, pelo menos 2 refeições por dia, pelo menos, para trazer eles também para Jesus, para mostrar o amor de Jesus para eles, porque eles muitas vezes não conhecem. Muita gente sabe o que é corrupção, mas muitos não conhecem. A gente tem esse projeto de trabalho. Agora, vamos dizer assim, porque a cabeça às vezes ferve. Agora você acha que quando a gente recebe a cobrança de Deus a respeito daquilo que tem para fazer. Jeremias olhava e não via nada. Vamos calar a bolsa, olhava para cima. Mas Deus sempre mandava a corda, Deus sempre mandava o resgate. Agora, quando a gente olha assim, a gente vê algo, tantas coisas para fazer, você fala, Deus é maravilhoso. Mas a luta continua. Quando você olhar para aquilo que você ora tanto e parece que não muda, você fala assim, mas de onde será que vem o livramento? De onde será que vem a resposta para aquilo que eu estou buscando, para aquilo que eu estou ouvindo?
Deixa eu falar uma coisa para você. A resposta vem sempre do lugar onde nós esperamos. Muitos esperam do diabo a resposta. Sabia disso? Muitos dizem assim, se Deus não dá, o diabo dá. Então, o importante é ter. Muitos, o diabo dá aquilo. Isso não é novidade, está escrito em Mateus capítulo 4, ele ofereceu para Jesus também. Mas quando ele diz assim, quando a pessoa diz assim, se coloca de pé por um instante. Quando a pessoa diz assim, como o salmista lá no Salmo de número 121. Quando ele disse assim, porque quando ele faz o sacrifício lá no altar, lá no monte, porque era comum se fazer sacrifício nos montes. Quando ele faz o sacrifício nos montes, para onde ele fica olhando? Ele fica olhando para os montes, para o lugar onde ele ofereceu algo, e os olhos dele estavam para lá. Assim como Abraão também ofereceu Isaac no monte, era comum se fazer sacrifício nos montes. E ele disse assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Sabe por quê? Porque ele esperava que o socorro e a resposta daquilo que ele buscava vinha dos montes. Onde estava a mente de Davi? Onde estava a mente dele? Onde estava a mente do salmista? Estava no Deus que operava na vida dele e que ele buscava a resposta através daquilo que ele havia feito. Deixa eu falar uma coisa para você. Para as pessoas e para os motivos que você tem orado e que você tem intercedido. Você tem tido condição de permanecer olhando para o lugar ou esperando. Se você ora a Deus, eu creio que você ora a Deus dos céus, a Deus Todo-Poderoso. Você tem condição de estar esperando e continuar com os seus olhos voltados para Ele. Muitos desviaram o seu olhar achando que o Senhor não estivesse no controle de todas as coisas. Mas deixa eu falar para você, o Senhor está no controle quando nós ouvimos sim. O Senhor está no controle quando nós ouvimos não. O Senhor ele está no controle quando nós ouvimos não é tanto. O Senhor ele está sempre no controle. Deus nunca vai sair do controle. Ele é o Todo-Poderoso. Estava no controle da vida de Jeremias. Quando Jeremias estava lá no calabouço, passando por aflições, massacrado, ele estava no controle. Deus estava presente. Deus ele está sempre presente nas nossas vidas. Mas muitas vezes nós desviamos nosso olhar, Senhor, de onde é que vem o socorro? Se você clamou a Deus, é claro, amado, que o livramento vem de Deus. É claro que se você tem buscado do Deus Todo-Poderoso, conforme a tua fé, é claro, que a mão estendida vem do alto, a mão estendida vem do Senhor. Eu queria que você fechasse os teus olhos um pouquinho no teu lugar aí onde você está. Eu queria que você fechasse os seus olhos um pouquinho. É claro que aquilo que nós passamos não chega nem aos pés daquilo que Jeremias passou. O apóstolo Paulo chama de leve e momentânea tribulação, mas eleve o teu pensamento, querido. Eleve a tua mente, não para aquilo que faz com que venha a abalar talvez até mesmo a tua fé, mas eleve o teu pensamento ao Senhor Deus, porque é o único que pode nos dar esperança de alguma coisa. A palavra do Senhor diz lá no Evangelho de Mateus que é a esperança das nações. As nações esperariam nele, e nós também estamos esperando no Senhor. Nós estamos esperando no Senhor, e Ele tem renovado a cada dia, querido, essa esperança, porque assim como a palavra ela se renova, ela tem multiplicado e sustentado a cada um de nós a cada dia, querido. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Você pode orar ao Senhor Deus, ao Deus de Daniel, ao Deus de Jeremias, ao Deus de Isaías, ao Deus que é todo-poderoso, a esse Deus que renova as nossas esperanças, a esse Deus que está de olho na aliança de quem faz sua aliança com Ele. Deus amado, Pai todo-poderoso, Deus grandioso, Deus maravilhoso, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Nós te glorificamos, Pai, nós sempre te damos graças, Pai, porque o teu Espírito testifica com o nosso Espírito, ó Deus, de que nós estamos na tua presença e a respeito do verdadeiro caminho, Pai, que pode nos levar à salvação. Pai Santo, nós olhamos, Senhor, para esse mundo, Pai, assim como Jeremias olhava, Senhor, oh Pai Santo, o mundo corrupto, o mundo cheio, Senhor, de tribulações, o mundo, Senhor, afadigado, o mundo, Senhor, desesperado, o mundo que não se valoriza, Senhor, as pessoas, Pai Santo, o que poderia, Senhor, fazer com que nós tivéssemos esperança, Pai Santo, mas nós te damos graças, cada vez que nós olhamos para Ti, cada vez que nós olhamos para o Teu Evangelho, cada vez que nós olhamos para a Tua Palavra, Senhor, a nossa esperança, Senhor, ela é ativada, a nossa esperança, oh Senhor, é reanimada, ela é refeita, Pai Santo, ela é reavivada, assim como diz Abacuque. A nossa fé, Senhor, ela é levantada, aleluia, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.
Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite, Pai, e fizeram aliança contigo, e fizeram um voto contigo, um voto de fidelidade ao Senhor, de permanecer em Deus na tua presença, independente, Deus, das circunstâncias, independente se eu te rindo, ou chorando, ou clamando, ou lamentando, mas se está na tua presença, independente, Senhor, de se cheio de facilidades, ou se carregado de dificuldades, mas fizeram um voto, Senhor, eu quero estar diante do Senhor, eu quero estar, Senhor, na tua presença, porque tu és maravilhoso, o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Oh, Senhor, nós te damos graças. Aleluia, Jesus, feche os teus olhos. Aleluia.
contigo. É uma aliança com o Senhor. O Senhor, Ele sempre vai cumprir a palavra dele. E esse Deus de aliança, Ele diz assim, querido. Ele diz assim. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, dois cortes, e penetra até a alma, ou até a divisão da alma, e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Continua dizendo que nada está encoberto. Não, a aliança está encoberta. Apesar de nós somos a nossa vida dele, não podem encobrir a aliança que nós temos com o Senhor. Amém, amado? Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe grandemente a tua vida em nome de Jesus. E que você possa permanecer nessa aliança que você tem com o Senhor teu Deus.